Olá, estamos de volta e hoje temos a honra de receber mais uma vez no programa o escritor Pedro Antônio Correia, presidente da ACATU, a nossa Academia Tubaronense de Letras, que lançou recentemente o e-book Sempre é Tempo. E a literatura não só diverte, emociona, mas também contribui para a educação e informação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje são os livros O Menino de Oficinas 1 e 2, escrito por outro membro da ACATU, o Dr. Arari Bittencourt. Em O Menino de Oficinas 1, o Dr. Arari resgata em detalhes a história do surgimento de Tubarão em 1774. Que era ponto de parada para os tropeiros que desciam da região serrana. Já o livro O Menino de Oficinas 2, o Dr. Arari conta histórias vividas por ele e sua família a partir da década de 30, no bairro de Oficinas, onde nasceu. Através de sua história pessoal, ele faz um relato minucioso do padrão comportamental, social e cultural do bairro. E por que não dizer das famílias das classes trabalhadoras da época? Seu Pedro, essas histórias contadas pelo Dr. Arari em seus livros, bem que poderiam fazer parte do currículo do ensino fundamental ou do curso de história, dos cursos de história. O que o senhor acha? Aqui, é verdade, em vez de buscar autores de longe para incluir nos currículos, podia ser colocado nos nossos livros, né? O meu, do Arari, do não é Varmuti, verdade? Né? Que do conta Dr. histórias Varmuti, daqui, da nossa né? região. O próprio Dr. Irmoto tem, e assim por diante, os livros da Dona Mariazinha com a Miriam, né? Então, são livros próprios para a juventude. Para a juventude. E na escola, geralmente se adota 1 a 2 livros por ano, ou às vezes até por semestre, e poderia adotar livros aqui da nossa cidade, nossos autores, não é verdade? Voltando um pouquinho aqui então aos contos da vida inteira, eu me lembro de uma passagem que o senhor falou, porque aliás, o seu Pedro, além de escritor, ele é pintor, né, artista plástico e escultor. Escultor. Né, seu Pedro? E o senhor conta nesses contos da vida inteira que o senhor teve uma passagem com o Willy Zumblick. Sim. Né? Conta pra gente como é que foi essa história. Nessa época eu estava no seminário ainda, né? Então, um colega meu, vendo que eu estava pintando com guache, né? Guache. Ele disse, ele me sugeriu. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter naquela época uns 17 anos, por aí já, né? O nome desse colega era Euclides da Silva. Certo. Ele disse, Pedro, por que em vez de tu pintar com guache, por que não escreve para o Willy Zumblick e pede tinta, pincéis para ele, e ele manda tinta óleo aí então, né? Porque naquele tempo, tinta óleo não era barato, não. E não era a facilidade que a gente tem hoje, né? Então, eu disse para ele, olha, mas eu nem conheço o Willy assim, vi uma vez só, mas não conheço, ele não me conhece. Não sei se ele vai me mandar. Em todos os casos, eu escrevi uma carta, bem chorosa, dizendo que era um cenarista pobre, filho de agricultores daqui da região. Pedi os pincéis, tinta para ele, ele mandou. Olha só. Depois de uns 2 meses, eu já tinha até esquecido da carta, né? Chega lá um pacote desse tamanho, né? Nossa, que bacana. Eu vi o remetente era Túlio Zumblick, ele mandou no nome do filho, né? Então tinha ali um rolo de tela, né? Uns 4 ou 5 pincéis de vários formatos, vários tamanhos, né? Espessura, e devia ter lá uns 10, ou sei lá, uma meia dúzia de tubos de tinta de várias cores, né? Eu disse, coisa boa, né? Nossa, aí eu comecei a pintar, né? E o senhor já chegou a conhecê-lo pessoalmente depois? Sim, sim. O senhor tem uma tela, não tem, que tem o Willy, né? Eu pintei uma tela, imaginando eu visitando o ateliê dele. Isso. Essa tela está com a doutora... Eu tenho uma foto dessa tela. Tem? Tenho. Como é? Jaqueline, filha do doutor Arari, Jaqueline. É fonoaudióloga, não? Não sei. Não, ela é psicóloga. É a esposa do doutor Ricardo. Ricardo. Tá com ela a tela? Ele comprou. É mesmo? Ela comprou. Que bacana! O seu Pedro, olha só, vamos falar um pouquinho então dos seus outros livros. Aliás, tem vários, né? O senhor tem 16 livros escritos. E desses, quantos que o senhor publicou? 5. Tem 5 publicados. Tem
Os Lusíadas de Camões, que eu reescrevi em prosa, está na editora Unisul para ser editado. É um livro caro porque vai dar 400 e poucas páginas. Nossa Senhora! Porque é o seguinte... E foi reescrito em prosa? Em prosa. Então eu fiz o seguinte, né? Numa página, o poema original. E na mesma, ao lado, o mesmo conteúdo em prosa. Quer dizer, o leitor fica muito mais acessível também, o leitor, né, pode acompanhar poema e prosa. Sim. Para entender o poema, porque o poema é dificílimo. Sim, né? Muito difícil. Difícil de entender a linguagem do Camões. Sem né? dúvida. E aí fica muito mais acessível para a pessoa entender o que está... E vai ser lançado quando, seu Pedro? Não sei. Mas está lá na editora, lá na editora Unisul, tá fazendo. Né? E aí tem esse Felícia, né? Que é a história de uma senhora que perde a memória por um tempo. Isso, ela enlouquece, numa linguagem popular, ela popular. Enlouquece ao ver o marido sendo assassinado e jogado na soleira da janela para incriminá-la, né? Sim. E o senhor se baseou em alguém da vida real para escrever a Felícia? A Felícia é a minha tia. Eu tenho uma tia Verônica, já falecida. A tia Verônica faleceu em Jaraguá do Sul. Ela teve um trauma pós-parto e perturbou. Né? Foi levada para a Colônia Santana. Certamente foi uma depressão pós-parto fortíssima. E lá ela ficou sendo tratada como louca durante 2 anos ou 3, sei lá, né? Até que a minha tia e uma outra, a minha mãe, a minha mãe e uma outra tia foram lá visitá-la pensando que ia encontrar uma louca. E chegaram lá, a tia Verônica estava feliz da vida por ter recebido a visita, a primeira visita que ela recebeu nesses 2 anos, conversando numa boa, sem resquício algum da loucura anterior, né? A minha mãe armou um tedéu lá, desgraçado. E tirou ela de lá. Brigou com todo mundo lá dentro, mas tirou. A minha mãe não deixava barato, não. Deus que a tenha. Que bom. Ô, seu Pedro, eu queria muito agradecer. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Que rápido, né? Mas só volta, né? No próximo lançamento, no próximo e-book, no próximo livro, na próxima crônica, enfim. Estamos o senhor é da casa, né? Estamos aí para o que der e vier. Obrigada, viu? Tudo de bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu conversei hoje com o escritor Pedro Antônio Correia, presidente da Acatu, que lançou recentemente o e-book Sempre é Tempo. E o bate-papo literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa por inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Adalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!